Boa noite, queridos amigos. Que bom que você escolheu, mesmo numa noite chuvosa como hoje, estar aqui na casa do Senhor para juntos estudarmos a palavra dele. Sempre é um privilégio poder estar com vocês e a cada domingo estamos viajando um capítulo de Daniel e vamos até o capítulo 12. São 12 semanas de estudo desse livro. A gente está preparando um lindo certificado para todos aqueles que participarem de pelo menos 70% das reuniões. Então, se você vier das 12 semanas pelo menos 70%, você vai receber um lindo certificado personalizado desse curso de Daniel, Segredos das Profecias, tá bem? Um abraço carinhoso a você também que nos assiste pela internet, onde quer que você esteja no Brasil ou fora do Brasil, seja muito bem-vindo. Estamos na nossa série Esperança para um Mundo em Crise. E hoje chegamos à nossa terceira semana e vamos para Daniel, capítulo 3. Trouxe sua Bíblia? Deixa eu ver sua Bíblia. Quem trouxe? Levanta. Que linda imagem, né? Isso aí. Traga a sua Bíblia, vamos estudá-la a cada domingo. A palavra do Senhor deve andar com todos nós. E andar não apenas nas nossas mãos, mas também em nossa mente, através do estudo dos livros que nós fazemos e dos temas que nós abordamos. O capítulo 13 de Daniel é um capítulo muito especial, prova de fogo. É uma experiência fantástica enfrentada pelos amigos de Daniel. Como eles se chamavam? Não, isso aí são os nomes babilônicos. Ananias, Misael e Azarias. Por que a gente grava mais os nomes babilônicos, hein? Porque são mais feios, é? Talvez seja, né? Mais distintos, né? Pouco comum. Bom, Ananias, Misael e Azarias passaram por uma prova de fogo. E no capítulo 3 é o tema que hoje vamos estudar. Interessante que esse capítulo 3 de Daniel, ele tem um paralelo com o livro do Apocalipse. Chamamos isso de intertextualidade. Ou seja, o conteúdo do capítulo 3 está diretamente relacionado com o conteúdo do capítulo 13 de Apocalipse. E nós vamos mostrar a beleza que é. O tema fala de uma aprovação que eles enfrentaram. E muitas pessoas se perguntam por que mesmo aqueles que são leais ao Senhor passam por provas. Talvez Pedro nos dê uma pista. Ele diz, né? Amados, em 1 Pedro 4,12, deixa eu ler esse primeiro. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. E depois no capítulo 4,16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disto. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Com base no ensino de Pedro, nós não podemos estranhar as provas que chegam à nossa vida. Mas aqui está claro de que nós podemos sofrer como cristãos. Aí não devemos nos envergonhar, mas glorificar a Deus. Por quê? Porque é possível sofrer não como cristão. Bom, você tem duas causas distintas para o sofrimento. A primeira pode ser por causa do Evangelho, e é o que vamos estudar nessa noite. 3 jovens que foram provados e sofreram porque eles estavam sendo leais a Deus. Mas muitas vezes nós sofremos porque semeamos e colhemos. Meu pai, por exemplo, perdeu sua vida por um câncer. Mas ele, durante décadas, fumou e bebeu. Ele semeou e teve que colher. A Bíblia tem uma lei que não muda. Aquilo que o homem ceifar ou semear, isso também ceifará. Lei de causa e efeito. Então, quando nós falamos sobre sofrimento hoje, às vezes o sofrimento é resultado de nossas ações. Às vezes nós sofremos por causa do Evangelho. E aí Pedro diz, se você sofre por causa do Evangelho, você glorifique a Deus. Sofrer pelo Evangelho tem a ver com você enfrentar provas e dificuldades por ser leal ao Senhor. E isso acontecerá com todos nós, com todos que somos cristãos. Já sofrer como consequência das ações é um sofrimento inglório, porque você está pagando pelo erro que você cometeu. Então isso tem que estar bem claro em nossa mente. No capítulo 2 estudamos
sobre essa estátua de 4 metais. Semana passada, a cabeça era de ouro e representava que império? Babilônia. Peito e braços de prata, que império? Medo-Pérsia. Quadril de bronze, Grécia. E as pernas de ferro? Roma. Certo? Agora, quais foram as datas? Quem sabe agora? Para tirar 10. Quando é que caiu Babilônia? 539. Quando é que caiu a Medo-Pérsia? Você, semana que vem, Alex, está encarregado de dar o prêmio com perguntas, viu? Nós vamos dar prêmios agora com perguntas boas. 331. Depois Grécia cai em 168 e Roma vai em 476, nossa era já. Esse era o capítulo 2. Quando chegamos no capítulo 3, vai acontecer algo muito interessante. Nabucodonosor vai ter uma ideia, copiar um pouco do que ele viu no sonho, mas com propósitos totalmente diferentes do sonho. Então, bem-vindo ao capítulo 3. Antes de avançarmos em nosso estudo, como sempre fazemos, queremos buscar a Deus mais uma vez em oração. Ora comigo. Nosso Pai, deixamos nossas casas nessa noite, o conforto do nosso lar, porque nós viemos buscar o conforto da Tua Palavra. Acreditamos que todas as histórias que foram registradas nesse livro, para o nosso ensino, elas foram registradas. E ao relembrarmos a história do capítulo 3, a prova de fogo que Ananias, Misael e Azarias enfrentaram, que isso traga para nós hoje um ensino muito importante. E que muitas vezes, mesmo sendo leais ao Senhor, seremos provados. E às vezes somos provados por fazer aquilo que o Senhor pede que façamos. Por isso, nessa noite, que a Tua Palavra traga para nós conforto, segurança, esperança, tudo o que precisamos para continuar a nossa caminhada. Suplicamos que a Tua bênção repouse sobre cada adorador nessa noite, do menor ao maior. Que os Teus anjos estejam em nosso meio, que Teu Espírito atue de forma poderosa em nossa mente e coração. E que recebamos mais uma vez o recado do céu. Oramos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 2, disse que Nabucodonosor se inclinou, se prostrou e disse para todos os habitantes da Babilônia: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e revelador de mistérios. Quando terminamos o capítulo 2, nós temos um rei totalmente rendido ao Senhor. Os magos, encantadores, astrólogos, caldeus, não puderam me ajudar. Mas Daniel, o seu Deus, pôde. Porque Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus dos deuses. Você tem um rei aqui tocado pelo sonho que Daniel interpretou. Mas 9 anos se passaram. 9 anos separam o capítulo 2 e o capítulo 3. O sonho ficou no passado. E agora, 9 anos depois, quando chegamos ao capítulo 3, o rei tomou uma decisão. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a na planície de Dura, na província de Babilônia. O rei escolheu uma planície, um local onde milhares de pessoas pudessem estar e fosse fácil a visão, o horizonte. E lá ele construiu uma estátua
baseada no sonho do capítulo 2. Só que diferente do capítulo 2, ele não fez uma estátua com 4 metais. Ele fez uma estátua com um único metal, toda de ouro. No capítulo 2, a cabeça de ouro representava a Babilônia. Agora essa imagem toda de ouro tinha uma mensagem. Qual era a mensagem que o rei queria transmitir? Babilônia jamais passará. Babilônia não perderá a sua glória. Babilônia ficará para sempre. Por isso a imagem toda de ouro. Não é apenas a cabeça de ouro. O peito e braços também serão de ouro. O quadril será de ouro. As pernas serão de ouro. Os pés serão de ouro. Ou seja, o meu império jamais passará. Nabucodonosor se esqueceu do sonho. O ser humano esquece facilmente, né? Nós temos uma tendência de esquecer, especialmente aquilo que Deus faz por nós. Quantas coisas maravilhosas Deus já não fez na sua vida? E talvez você tenha se esquecido. É por isso que nós temos que sempre relembrar as histórias. É por isso que nós temos que sempre contar nossas histórias. Para quem você puder, conte, dê testemunho. Um dia eu conversava com um pastor muito amigo e ele dizia: eu tenho dificuldade em contar as minhas histórias. Já vivi várias, mas eu tenho dificuldade em contar. Eu disse para ele: não tenha dificuldade. Conte a história e procure sempre ser humilde e suficiente para que a glória vá para Deus e não para você. Mas dê o seu testemunho. Conte a sua história. O rei se esqueceu da história. Esqueceu-se dos metais e agora fez uma imagem toda de ouro. Há um outro detalhe interessante nesse capítulo 3, o tamanho dessa estátua. Os babilônicos são os inventores do sistema sexagesimal. Quando falamos em 1 hora com 60 minutos, quando falamos aí em dúzias, meia dúzias, isso tudo é invenção babilônica. Eles eram especialistas na matemática, criaram esse sistema. E interessante que esse sistema sexagesimal, quando colocou uma estátua com 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, ele tinha uma intenção muito clara. Os deuses babilônicos eram numerados, e o número 60 era o número do deus maior, Marduk, e o 6 era o número do deus menor. Cada deus tinha um número. Então, na altura e na largura dessa imagem, havia uma homenagem aos deuses da Babilônia. Eles eram povos politeístas, e aqui você tem apenas alguns dos deuses adorados na Babilônia. Todos eles estavam incluídos nesta numerologia da imagem. Então, adorar essa imagem seria reverenciar os deuses da Babilônia. Um côvado pode variar de 43 a 49 centímetros. Para ficar fácil o nosso aprendizado, vamos pensar num côvado com 50 centímetros aproximadamente. Isso quer dizer que a imagem de Nabucodonosor tinha mais ou menos 30 metros de altura por 3 metros de largura. Isso seria equivalente em altura a um prédio mais ou menos de 10 andares. Esta era a altura da imagem. E numa planície, ela poderia ser vista à distância. Imagine uma imagem com 30 metros de altura, toda de ouro. Quanto não valia essa imagem? Quanto dinheiro Nabucodonosor não empreendeu para que essa imagem fosse construída? Era uma homenagem aos seus deuses. E ele fez essa imagem com um objetivo bem claro. O texto diz assim: o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da imagem
que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ou seja, toda a elite de Babilônia foi convidada para a consagração desta imagem. Versículos 4 e 5. Nisto, o arauto apregoava em alta voz. Arauto era o Twitter da época, né? Era o WhatsApp da época, era o mensageiro. Então ele vinha e ele apregoava em voz alta. E o que ele apregoava? Olha, ordena-se a todos vós, povos, nações, homens de todas as línguas, no momento em que vocês ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Está claro no texto que ao se prostrar e adorar, era uma veneração aos deuses representados na imagem. Era uma adoração ao rei Nabucodonosor como um representante pessoal dos deuses da Babilônia. Até porque eles entendiam que o rei era também um deus. E então havia um decreto. Um decreto foi baixado para aqueles que não adorassem. Quem não concordasse, diz, qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então era uma adoração compulsória. Todos deveriam se prostrar e adorar. E quem não quisesse esse caminho, o destino certo seria a morte. Em Babilônia eram comuns essas fornalhas de fogo. Elas eram usadas para queimar os tijolos, usados nas construções. Então haviam várias fornalhas. E certamente ali na planície tinha uma fornalha pronta. E quem sabe já até estivesse acesa. É bem provável que já estivesse acesa, porque a ameaça era muito mais clara. A fornalha já está aí, já está aquecida, o fogo já está queimando. Então, ou você adora os nossos deuses, ou você vai parar lá dentro. Era uma prova de fogo, não? O que aconteceu? Nós temos aqui no capítulo 3 um soberano poderoso, Nabucodonosor. Nós temos uma imagem falsa, porque a imagem verdadeira tinha 4 metais, essa não tinha. Nós temos aqui uma adoração forçada, quem não aceitar a adoração vai morrer. Nós temos a união da igreja do Estado, porque Nabucodonosor é o Estado, mas agora pede que eles adorem os deuses, ele envolve a religião, ele une as duas coisas, e nós temos uma pena de morte. Ou você adora ou você morre. Então, esse capítulo 13 de Daniel, ele está em paralelo com o capítulo 13 de Apocalipse. Por quê? Porque aquilo que aconteceu lá no passado, voltará a acontecer em nossos dias. Amém, né? Eu não sei se é amém não, mas foi, né? Voltará a acontecer. E que nós nos portemos como os amigos de Daniel. Agora amém. Amém. Daniel 13 e Apocalipse 13. Quer ver o paralelo? Primeiro, você tem um poderoso soberano. Em Daniel 3 é Nabucodonosor. Em Apocalipse 13, 11 é uma besta. Você tem aqui o texto. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Quem é essa segunda besta de Apocalipse 13? Quem é? Os Estados Unidos da América do Norte. Chegará o tempo em que os Estados Unidos baixará um decreto dominical e todos deverão adorar a Deus no domingo apenas. Isso está lá em Apocalipse 13. Quem sabe, né, Alex? Ano que vem a gente volta com Apocalipse, se Deus nos guardar. Uma imagem falsa. Apocalipse 13 vai dizer
que esta besta seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Olha aqui, a imagem novamente. Aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Uma adoração forçada. Apocalipse 13, 15, 16 diz que a todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Não tem a marca, não pode comprar nem vender. Uma adoração forçada. Haverá união da igreja e do Estado. Por quê? Porque faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Quem é a primeira besta do Apocalipse 13? O papado. Os Estados Unidos, um poder político, vai levar os habitantes da terra a adorar um poder religioso. União da igreja com o Estado. E temos o sexto elemento, pena de morte, ou quinto elemento. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, em Apocalipse 13, você tem 2 decretos. O primeiro decreto diz assim: quem não adorar a besta, não vai poder comprar e nem vender. Mas depois vem um segundo decreto: quem não adorar agora é réu de morte. Então, você tem todos os elementos do capítulo 3 de Daniel em Apocalipse capítulo 13. Ou seja, a história vai se repetir. Não vou entrar em mais detalhes hoje, avançando para Apocalipse, mas vamos voltar então a entender esse assunto em momento posterior. Mas o final do grande conflito entre o bem e o mal em nosso planeta envolverá a questão da adoração. É por isso que em Apocalipse 13 você tem a mensagem: adorem a besta, mas no capítulo 14 vem a advertência divina: adorem o Criador, aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. É uma questão de adoração. E hoje eu e você estamos nos preparando para isso. Ao estarmos na casa do Senhor, a não deixarmos de congregar-nos, como é costume de alguns, nós estamos praticando a adoração. E nós estamos nos preparando para a prova final, que vai envolver também uma questão de adoração. Então, amigos, eu e você precisamos conhecer bem essas profecias, para nos prepararmos para esses momentos que em breve se aproximarão. E Deus sempre teve um remanescente. Sempre teve um remanescente. E nós vamos entender que aqui em Daniel capítulo 3, há também um remanescente. O texto diz, Daniel 3:8, ora, no mesmo instante, se chegaram alguns dos homens caldeus e acusaram os judeus. Acusaram por quê? Daniel 3:12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Ou seja, no momento que todos os instrumentos foram tocados, aquela multidão reunida na planície de Dura, toda ela se prostrou. Mas 3 jovens não se prostraram. E por que eles não se prostraram? Porque esses jovens haviam conhecido, estudado a palavra de Deus. Eles conheciam a Torá, eles conheciam os escritos de Moisés, eles conheciam os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. O que diz o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Não lhes adorarás, nem lhe darás culto. Eles conheciam os mandamentos. Eles não podiam se prostrar diante dessa imagem e reverenciar aos deuses da Babilônia, porque eles eram falsos. Eles não se prostraram. Agora você já imaginou como é difícil ficar de pé
quando todo mundo se prostra? O que acontece numa multidão e numa planície quando todo mundo se prostra? Se destaca aquele que está em pé. É bem isso a religião hoje. Quando todo mundo se prostra, aqueles que ficam de pé vão para o destaque. E o diabo hoje está seduzindo o mundo para que todos se prostrem diante dos deuses deste século. Vamos enumerar alguns dos deuses deste século, sobre ou diante dos quais o mundo está se dobrando? Vamos pensar na nossa cultura brasileira. Um dos deuses que as pessoas se dobram é os deuses do futebol. Até Galvão Bueno gosta disso, né? Ele sempre usa essa expressão. Os deuses do futebol quiseram que esse gol acontecesse aos 44 do segundo tempo. Os deuses do futebol. Pastor Arilton, é pecado jogar bola? Não, não é pecado. Inclusive amanhã, 4 da tarde, eu tenho um compromisso aí com os pastores. Toda segunda, 4 da tarde. Sabe qual é o pecado? É você fazer do futebol um Deus, do esporte um Deus. Eu me lembro que alguns anos atrás, a final da Copa do Mundo caiu no sábado à tarde, não foi? Teve adventista que fez pôr do sol 3h30. Isso é adoração. Quando você quebra o mandamento do Senhor para ver um jogo de futebol no sábado, isso é se prostrar diante dos deuses modernos. Quando você troca uma partida de futebol do seu time em lugar de estar na igreja, isso é se dobrar diante dos deuses desse século. Eu não tenho problemas em assistir uma partida de futebol. Quando eu posso, eu assisto. Agora eu não vou trocar uma partida de futebol por um culto na minha igreja. Você entende o que vem primeiro? Estádio de futebol não é lugar para cristão também não. Achou ruim? Eu sou bom para correr. Lá fora eu corro. Estádio de futebol é ambiente para cristão? O povo não para de xingar o tempo inteiro? O povo está ali bebendo, adorando os seus ídolos. Quando ganha, quebra tudo que ganhou. Quando perde, quebra tudo que perdeu. É violento. Eu acho que não é um ambiente. Para nós estarmos? Não. Outro Deus desse século. Os vícios. Os vícios. O povo hoje é uma propaganda intermitente, não é intermitente, constante, né? Da bebida. Parece que você, para ser feliz, tem que beber. O tempo inteiro eles estão falando em beber. Tudo quanto é propaganda. Só é feliz se bebe. Inventaram verbos, sextou, porque é o dia da cerveja. Vamos beber. Quem teve um pai alcoólico como eu, sabe o que é isso. Falar que isso é bom, isso é uma desgraça para a sociedade. Bebida, cigarro, isso é uma desgraça para a sociedade. Drogas, isso é uma desgraça para a sociedade. Tem alguns aí defendendo a droga, a liberação de drogas. É porque você não tem um filho viciado. Visita uma família que tem um filho viciado, como eu já visitei, que o pai chega em casa, mas a mãe, a geladeira foi vendida para comprar maconha. Vai visitar um lar desse?
Ande de falar besteira por aí que você é a favor da liberação de drogas. Você é maluco, é? Como é que você apoia uma coisa que Deus é contra? Que destrói a mente humana. Mas o povo está aí. A sociedade se dobra diante dos vícios. São os deuses desse século. Que fala da promiscuidade, do sexo livre. Outro deus do século. Os jovens estão se prostrando. Ah, pastor, é muito careta não transar antes de casar. Isso é antiquado, é ser quadrado. Eu falei um dia para uma jovem, é quadrado mesmo. A Nova Jerusalém é quadrada, é para gente quadrado. Nova Jerusalém é quadrada, mesma altura, comprimento e largura. É para gente quadrada, que não faz sexo antes do casamento, que não bebe, que não fuma, que não usa drogas. É para gente quadrada mesmo. Quer ser moderninho? O inferno é lugar de moderninho. O inferno tem um monte de gente que moderninho. Ah, não, moderninho. Eu bebo minha cervejinha, não tem problema. Bebe. Quem disse que tem problema? Lei da semeadura. Semeia, depois você colhe. Vai colher lá, vai mesmo. Mas o povo está se prostrando. Então, tem que haver a pureza na igreja. Um casal de jovens me pediu que eu fizesse o casamento deles. Todos os passos foram dados. Quando faltava um mês para o casamento, a mãe da noiva me procurou e disse: pastor, o casamento da minha filha está marcado, né? O senhor ficou de fazer, mas eu queria dizer para o senhor que a minha filha está grávida. Eu disse: é mesmo? É. Então preciso conversar com ela e com o noivo dela, né? Disse: olha, sua mãe me falou que você está grávida, que história é essa? Não, minha mãe está mentindo. Falei: olha, sua mãe para mentir sobre um tema desse tinha que ser doida, e doida sua mãe não é, que eu conheço ela. Sua mãe não queria mentir. Não tá, então falei: vamos adiar o casamento. A gente adia e vamos saber quem está com a razão. O noivo disse: não, porque não aconteceu. O senhor vai fazer? Eu falei: vou fazer? Como é que é? Eu vou fazer? Você vai me obrigar a fazer? Não, o senhor vai entrar em confusão se não fizer. Confusão o quê? Tem polícia para quê? Eu chamo a polícia. Está me ameaçando? Chama a polícia para cuidar de você. Saiu revoltado. Procuraram outro líder religioso de uma outra igreja, fizeram o casamento, aí depois nasceu um bebê de 3 meses. Fui visitar os dois e disse: então era verdade. Eu vim aqui só comunicar para vocês que a comissão vai se reunir para excluir vocês dois. Aí outra confusão: por que excluir? Já teve casal de jovens na igreja que se casaram sem ser virgem só para receber disciplina? Sim, pode acontecer. Às vezes eles, em alguma circunstância. Agora eu perguntei para vocês, você sabia, você mentiu, e não só isso, você procurou uma outra igreja para fazer o casamento e foi casado em outra igreja. Então, é isso aí, é comissão. Não adianta, lei da semeadura e da colheita. Não se dobre diante dos deuses da modernidade. Vai ter problema lá no final. Os jovens não se prostraram. Resultado: Nabucodonosor deu uma segunda chance. Você entende isso aqui? Por que o rei deu uma segunda chance? O rei dá uma segunda chance para quê? Ele já tinha sido desmoralizado da primeira vez, quando alguém não aceitou a autoridade dele. Mas eu tenho a minha versão pessoal aqui.
Para mim, o rei deu uma segunda chance, porque o rei conhecia esses garotos. O rei sabia quem eles eram. Do Quarteto Fantástico só faltava Daniel aqui, né? E aí já na chegada me perguntaram: pastor, cadê Daniel no capítulo 3? Eu disse: deixa eu entrar na igreja e pregar, que aí eu não falo sobre isso. Cadê Daniel? Bom, não sabemos. Há uma possibilidade que Nabucodonosor tenha o enviado em alguma missão especial fora dali, porque o rei sabia que ele não ia se dobrar. O rei, para não ter problema, disse: Daniel, tem uma missão para você. E mandou ele para bem longe nesse dia, porque certamente sabia que ele não se prostraria. Mas ele conhecia os amigos, ele havia testado eles anos antes. Por isso ele deu uma segunda chance. Ele tinha consideração por esses jovens. Deu uma segunda chance. Adiantou nada, né? Olha o que responderam aos jovens: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se Ele não quiser nos livrar, fica sabendo que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que fidelidade! Se o nosso Deus quiser nos poupar, Ele tem poder. Se Ele não quiser, fica sabendo, nós não vamos nos prostrar. Nós estamos dispostos a ir até a última consequência. Nós seremos leais ao Senhor. E o rei mandou que os instrumentos fossem tocados, eles não se prostraram. Então chamaram os homens mais valentes que havia no exército, pegaram esses jovens, jogaram dentro da fornalha, e a Bíblia diz que até os soldados que os levaram morreram. Tal calor da fornalha, 7 vezes mais, né? Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens? É verdade, rei, mas ele disse: mas eu estou vendo 4. Que andam passeando dentro do fogo. E o aspecto do quarto é semelhante a quem? A um filho dos deuses. Quem o rei estava vendo? Jesus. Nabucodonosor teve uma visão do próprio Cristo, do Cristo pré-encarnado. Deus recompensou a fidelidade desses jovens, e ali estavam eles com Jesus dentro da fornalha. Dia, pela graça de Deus, ouviremos da boca desses jovens o seu testemunho. Eles vão nos contar os detalhes de como foi essa experiência de ter o próprio Cristo caminhando com eles dentro do fogo. A lição que fica clara desse capítulo é esta: para os que me honram, honrarei. Para aqueles que buscam ser leais, o Senhor vai cuidar. O Senhor vai estar atento a todos os detalhes, não importam as provas. Eu liderei vários encontros de desbravadores no meu distrito, com pastores em associação, e passei por algumas experiências interessantes. Uma das mais lindas aconteceu num Campuri. Esse encontro de jovens, juvenis da Igreja Adventista. Tínhamos lá uns 1.200 desbravadores reunidos num Campuri. E no sábado houve uma cerimônia de batismo. Tínhamos mais ou menos uns 30 para ser batizados. E eles me pediram que coordenasse o batismo. Eu estava com uma listinha com os nomes, eu lia nome por nome. Eles vinham até aqui o palco para serem então batizados. Até que eu chamei o próximo nome. Era uma garota de 14 anos. E ela, quando subiu no palanque ali, onde estavam os tanques, ela chorava copiosamente. Eu me aproximei dela, curioso pela história, e disse:
você que vai se batizar agora, né? Ela disse, sim, pastor. O senhor chamou meu nome. E por que você está chorando tanto? Ela falou, pastor, o senhor está vendo esse tanque batismal? Eu disse, estou. Depois que eu entrar nele, eu não tenho mais casa para morar. É mesmo? Por quê? Meu pai não aceita a minha fé. Meu pai não concorda que eu seja um adventista do sétimo dia. Ele disse que se eu me batizar na igreja, eu não mais serei filha deles. E com a coragem que só o céu pode dar, essa garota de 14 anos entrou dentro do tanque e foi batizada. Quando ela saiu, desceu, os desbravadores da igreja que ela estava frequentando a abraçaram e eles choraram mais ou menos uns 15 minutos, abraçados. Eu observei a cena. E enquanto eles choravam com ela, eu fiquei pensando, olhando a cena, aí está a sua nova família. Ela voltou para casa com a sacolinha, com a sua roupa molhada. Quando chegou em casa, bateu a porta, o pai abriu e fez só uma pergunta para ela, você foi batizada? Ela disse, fui. Ele disse, aqui não é sua casa mais. E ele fechou a porta. Uma família da igreja a acolheu naquele dia. E ela perdeu sua família. Passaram-se uns 4, 5 anos. Menos talvez. Eu fui fazer uma semana de oração numa de nossas escolas. O EDESA. Lá em Colatina, no Espírito Santo. Enquanto fazia essa semana naquela escola, eu contei essa história. Eu fiz um apelo, orei pelos jovens que se entregaram a Jesus. E quando terminou o culto, uma garota veio falar comigo. E disse, pastor, o senhor se lembra de mim? Eu disse, não estou lembrando. Eu sou a garota da história que o senhor acabou de contar. É você? O que aconteceu? Meu pai me expulsou de casa. Uma família da igreja me abraçou por um tempo. E depois a igreja me ajudou e me mandou para essa escola. Eu estou aqui agora me preparando para entrar na faculdade. E seu pai? Hoje ele me aceita em casa. Hoje a minha família me recebe bem. Mas eu quero continuar na escola para continuar meus estudos. Deus honrou essa garota, que esteve disposta a perder a família, mas não perder Jesus. Eu não sei que prova você está passando hoje. Eu não sei qual é a imagem que está sendo levantada diante dos teus olhos, clamando por adoração. Eu não sei o que está competindo com Deus na sua vida. Mas se você for leal e não se dobrar às tentações de Satanás, aos deuses desse século, e permanecer leal, o Senhor vai honrar você na hora certa. Nós vamos ter uma música agora. E enquanto ouvimos essa canção, eu queria fazer um convite. Se nessa noite você se sente tentado, se você está tendo que dividir a sua adoração, se existe alguma coisa que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida que não é Deus, eu queria desafiar você nessa noite a colocar isso nas mãos do Senhor, para que Ele te liberte disso, para que Ele te dê o poder para vencer, para que Ele te dê a fé necessária para suportar a prova. E nunca se esqueça que quando você for leal, você pode passar pelas águas e o Senhor vai ser com você. Você pode passar pelos rios que eles não vão te afundar. E se você passar pelo fogo, a promessa é, a chama não vai arder em você.
como não ardeu para Sadraque, Mesaque e Abednego. O fogo não vai te queimar se você for fiel. Por isso, se você está diante de um dilema hoje e quer colocar a sua vida nas mãos do Senhor para obter a vitória, para deixar que Deus seja o primeiro e o único na sua vida, enquanto Ele cantar, você poderá ficar de pé e fazer a sua oração de entrega. Colocar nas mãos do Senhor a sua luta pessoal. E deixar que Deus te conduza à vitória. Está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é teu querer. O teu amor é vida, e desta vida eu quero ter. O teu amor é vida, e desta vida eu quero ter. Eterno Deus e Pai, como Ananias, Misael e Azarias, nós queremos escolher louvar apenas o teu nome e não nos dobrarmos diante dos deuses que se levantam hoje nesse mundo. É verdade, Pai, que todos os dias existe uma competição pela adoração. E o conflito final será decidido com base em quem nós adoramos. Por isso, Pai, nos ajuda nessa noite a tomarmos as decisões certas. Adorarmos apenas ao Senhor, o nosso Deus Criador. E talvez, ainda que seja escuro, ainda que não vejamos o dia de amanhã, ainda que as nossas dúvidas sejam grandes, nós queremos viver pela fé, acreditando que o Senhor sempre fará o melhor para todos nós, acreditando que os milagres do passado, eles acontecem no presente. O Senhor vai estar conosco em toda e qualquer situação. Não precisamos temer nada, porque o Senhor é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que pode nos fazer o homem mortal? Nada. Nada, porque os teus anjos nos envolvem a cada dia, a cada instante. Estamos guardados e protegidos pelo céu. Mesmo diante das ameaças que o diabo coloca em nosso caminho, não precisamos temer nada, porque tu és o nosso refúgio e fortaleza. O Deus em quem nós confiamos. Espanta de nós todo temor, todo medo, toda incerteza. Tira do nosso coração os deuses que porventura tenhamos levantado. Nos ajude a viver Mateus 6,33. Buscando, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, na certeza de que todas as coisas nos serão acrescentadas. Despeça-nos, Pai Celeste, leva-nos em segurança aos nossos lares, nos dê uma semana muito abençoada na Tua presença e traga-nos no próximo culto, no próximo domingo também, para continuarmos estudando a Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Queremos agradecer a presença de todos. Próximo domingo estaremos continuando com nossos estudos, Daniel capítulo 4. E até amanhã vocês estarão recebendo o estudo através do e-mail.